Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma conversa sobre incentivos fiscais, incentivos à importação e incentivos a financiamento, sempre voltados ao tema de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Meu nome é Luana Benda, sou gerente regional do FI Group e hoje eu tenho o prazer de contar com o Paulo de Rezende, que é o gerente regional da FINEP, ali Regional Nordeste, e aí vai falar um pouco também sobre o tema que vamos abordar hoje. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Muito boa tarde, Luana, boa tarde aos participantes. Início, eu agradeço a participação de todos aqui, todos os nossos ouvintes, a priori, e estendo agradecimento aí ao Paulo, que vai nos ajudar com muitas informações de interesse. Hoje o tema está voltado particularmente a esses incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para o setor automotivo. E para isso a gente gerou algumas dúvidas, algumas questões aí que podem ser de interesse. Então, a gente vai compartilhar com vocês e pedimos a gentileza para que façam aí um check no assunto que pode ser de maior interesse para uma próxima oportunidade, tá? Então, vou encerrar aqui a minha fala para que vocês façam a gentileza de contribuírem conosco aí um minutinho, tá bom? Obrigada. Estamos compartilhando o resultado. Bom, acho que tivemos um empate aqui. Inicialmente, a maior parte dos interessados gostaria de saber mais sobre o programa FINEP 2030 Empresarial. Que bom, né, que estamos com o Paulo aqui. E aí, nesses dois primeiros pontos, tivemos também sobre saber mais oportunidades, mais possibilidades que a organização pode aproveitar aí, sejam nessa parte de incentivos fiscais, ao financiamento ou mesmo à importação. Maravilha, muito obrigada. Então, vamos dar início aí ao nosso assunto de hoje. Mais uma vez, agradeço por terem dedicado aí um tempo, né, esse precioso tempo que a gente tem, para ouvir um pouquinho sobre novas oportunidades aí para a companhia de vocês, ou mesmo reciclar alguns dos conhecimentos que podem ser aplicados, tá? Então, vou falar um pouquinho do FI Group, em como a gente pode contribuir para que vocês tenham esse conhecimento e que possam, de fato, aplicar isso na companhia. E depois a gente entra com um pouco mais de informações sobre as oportunidades que a FINEP pode ajudar em concomitância aí aos incentivos fiscais, tá bom? Então, sobre o FI, a gente é uma empresa que, de fato, tem o DNA composto por inovação tecnológica. Então, nós somos uma empresa que nasceu dos projetos, das atividades, do fomento a esses investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. E, a partir daí, é que a gente, de fato, contribui com oportunidades de isenção tributária ou de redução tributária, ou de melhores condições para investimento do seu projeto, do seu plano de investimento, né, junto a órgãos tal como a FINEP, que tem esse fomento, a PDI de fato, e aí a gente tem essa, já trilha aí nesse material, nessa matéria há mais de 20 anos. Tá? Então, esse interesse por atuar simplesmente em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica aconteceu já há todo esse tempo aí na Europa. A gente nasceu na Europa, somos uma empresa franco-espanhola, justamente porque lá nós tivemos essa oportunidade antes. Então, essa legislação, né, que pudesse, de fato, fomentar as empresas a investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, e com isso a gente tem escritórios em todo o mundo, onde a gente de fato consegue atuar via legislação e via essas oportunidades. Então, no mundo temos aí 38 escritórios, né, em 13 países. Aqui no Brasil nós temos 9 unidades, são esses 9 escritórios. Contamos com mais de 1.200 especialistas em todo o mundo, trazendo para a nossa realidade aqui são mais de 160, tá? Em termos de economia anual, também em todo o mundo a gente superou 1,3 bilhão de euros, né? E aqui no Brasil mais de 500 milhões a gente trouxe de economia aí nesse último ano. Temos mais de 13.500 clientes globais e aqui no Brasil, fazendo um paralelo, mais de 1.000. E a gente faz essa gestão integral, né? E acaba sendo remunerado também com base nesse sucesso
que nós identificamos. É uma gestão integral, porque, de fato, a gente tem acesso às atividades, aos projetos de PDI, então a gente consegue tanto auxiliar em termos de incentivos fiscais, quanto de identificar alguma oportunidade de financiamento, né, e aí viabilizar os seus projetos, e também alguma oportunidade de isenção ou redução tributária quando for necessário uma importação, sempre aí vinculado a esses projetos. Tá? Então, mais de 80% do nosso time é composto por especialistas técnicos, né, mais de 80% tem a formação de engenharia, e aí a gente trouxe um faturamento bruto no último ano aí superior também a 105 milhões de euros. Então, quando a gente vai nos visualizar aí no mundo, como eu falei, a gente está na Europa, está também nas Américas, e o nosso nome da empresa, inclusive, mudou aí, passou para FI Group, muitos de vocês aí nos conheciam como F Iniciativas, justamente por conta dessa abrangência no mundo. Então, mercados como o do Japão, e mesmo norte-americano, né, falar F Iniciativas era um pouco difícil, então mudamos aí para FI Group. E aqui na América Latina, então, estamos no Brasil, Chile, Colômbia, e estendendo aí os nossos mercados para México, Peru, então estamos seguindo aí as oportunidades à medida que elas aparecem. Tá? Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem 12 equipes técnicas, né, multidisciplinares, então, de acordo com a natureza do seu projeto é que a gente vai atuar. Estamos aqui desde 2011, né, como eu falei antes, somos mais de 160 especialistas, e temos a garantia dos nossos trabalhos. Então, todo esse trabalho que a gente faz, existe a garantia e a segurança jurídica. Como que a gente pode, então, contribuir para o sucesso do seu projeto? Como eu falei anteriormente, a nossa gestão é integral. Então, a gente vai atuar seja no seu segmento, seja na organização como um todo, identificando essas oportunidades, seja para a redução de carga tributária, seja para conseguir uma linha de financiamento aí que vá dar andamento no seu projeto, que vai tirar ele do papel, e seja também nessa isenção ou redução de carga tributária quando for necessário as importações. Então, aqui a gente tem incentivos fiscais para todos os segmentos, como a Lei do Bem, e temos aqueles que são por setor, tal como que a gente vai falar hoje, o Rota 2030, que é para empresas do ramo automotivo, né? Montadoras, empresas de autopeças, então tem esse leque todo aí que a gente vai poder trabalhar. Depois temos os incentivos para importação, que inclusive a lei, a legislação que nós abordaremos hoje aqui do Rota 2030 traz um capítulo para isso, né? E também o ex-tarifário. Tem uma outra oportunidade que é a importação, que nós chamamos como importação para inovação, que é justamente a oportunidade também de você importar insumos, materiais, equipamentos para projetos de pesquisa e desenvolvimento. E esses incentivos financeiros, portanto, a parte de financiamento, que a gente vai abordar hoje aqui também de forma tanto setorial quanto mais abrangente, e credenciamento Finame também com a oportunidade aí paralela de ativação dos dispêndios de desenvolvimento experimental no seu intangível, tá? Então, é um leque geral aí que a gente apresenta justamente para identificarmos aonde conseguimos lhes auxiliar e buscar sempre esse fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Tá? Então, agora eu passo a palavra para o Paulo, vamos falar aí do FINEP 2030 empresarial e de outras oportunidades, com base no apoio que a FINEP pode nos dar. Paulo, fique à vontade. Muito obrigada. Excelente, excelente. Luana, muito boa tarde. Boa tarde a todos os participantes desse webinar. Eu sou Paulo Rezende, gerente do Departamento Regional Nordeste da FINEP. A FINEP tem uma política nacional de fomento, nós somos gerentes espalhados por todas as regiões do país, exatamente para fazer essa linha de frente, ou seja, esse primeiro relacionamento com clientes, tanto aqueles que já fazem parte da carteira, que já tenham recebido algum apoio nosso, quanto novas empresas ou grupos de pesquisa da academia que pretendem se beneficiar das nossas formas de apoio. Vou fazer uma apresentação bastante sucinta, Luana, porque nós temos aí um público muito qualificado, a FI sempre traz um leque de participantes muito bom, então, quanto mais conciso eu for, melhor, porque a gente tem mais tempo para o debate. Primeiro, falando sobre quem é a FINEP. Nós somos uma agência de financiamento vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e foi fundada em 1967. A ideia, a FINEP foi concebida, e até hoje ela mantém essa característica única, de ser a agência do governo federal, a única capaz
de apoiar a evolução do conhecimento, desde o que a gente chama de pesquisa básica, ou seja, os estudos conceituais, prospectivos de tecnologias, de fenômenos de materiais, etc., até o momento em que você transforma isso em tecnologia tangível, daí produtos e processos e leva ao mercado. Então, esse ciclo completo, a FINEP é a única agência do governo federal capaz de apoiar. A nossa visão é transformar o país por meio da inovação, e, para isso, nós promovemos uma série de ações de abrangência nacional, mesmo quando a gente faz uma parceria estadual. Ela está sempre inserida numa visão nacional de desenvolvimento para apoiar a academia, ou seja, universidades, institutos de pesquisa, e outras instituições, como Senais, Embrapas, institutos nacionais vinculados ao Ministério também. E, da mesma forma, apoiamos o setor empresarial, empresas de todos os setores da economia. No caso específico das empresas, a FINEP tem uma extensa matriz de formas de apoio para todos os setores da economia, e eu peço que, se porventura algum dos participantes do seminário ou alguém que possa assistir posteriormente esse vídeo, se tiver interesse em entender melhor alguma das formas de apoio que não vai ser abordada aqui, eu já antecipo que o último slide tem os meus dados de contato. Hoje, o foco principal é o FINEP 2030 empresarial, essa que é uma forma de apoio para aumento da eficiência da cadeia automobilística muito interessante, que já está, apesar dela ser bastante nova, ela foi lançada em julho do ano passado, mas ela já está nos primeiros frutos. Estava comentando com a Luana, antes da gente começar, que nós já temos 16 operações contratadas, e ela é o nosso elemento central, embora não seja o único, com visão específica para a cadeia automobilística. A FINEP, quando sente necessidade, ela cria formas de apoio para atender setores prioritários, então, setor de telecomunicações, setor de saúde, etc., e o que vai ser abordado hoje é exatamente o conteúdo referente às formas de apoio do complexo automobilístico. Primeiro, para vocês saberem, é interessante entender que nos últimos 10 anos a FINEP teve apoio diversos projetos da cadeia automobilística e do setor de implementos rodoviários e agrícolas. No total, nós financiamos 4,5 bilhões em recursos reembolsáveis, ou seja, um crédito subsidiado para o desenvolvimento de tecnologias. Também concedemos 71,5 milhões de reais em projetos de subvenção econômica, é um recurso a fundo perdido, disputado por meio de editais. Também 137,2 milhões em recursos reembolsáveis através de agentes financeiros. A FINEP tem um belíssimo programa de apoio a micro, pequenas e médias empresas, chamado InovaCred, e por meio dele nós apoiamos aí muitos projetos de empresas que estão na sua curva de crescimento, ainda em estágios iniciais. Agora, além do recurso que a FINEP disponibilizou, ela alavancou, ou seja, ela atraiu 30% de contrapartida desse volume total de recursos das próprias empresas. Uma boa parte desses recursos não seria desembolsado sem que a FINEP sinalizasse a possibilidade do seu apoio financeiro. Ela entra como complemento do investimento total previsto. No total, aproximadamente 6 bilhões de reais foram investidos em inovação nos setores automotivos e de autopeças nos últimos 10 anos, com um apoio, com um fomento da FINEP. Principais temas apoiados, não vou ser exaustivo na leitura, vou destacar só alguns. Motorização híbrida e elétrica, toda a parte de pesquisa em baterias, os combustíveis de primeira e segunda geração. Então, nós tivemos aí um forte apoio a etanol, a outras formas de combustível renovável, materiais não estruturados, e daí passando a outros elementos que também são essenciais para a cadeia, como, por exemplo, tintas, vidros, sistemas eletrônicos de monitoramento de desempenho de carros, a introdução de tecnologias da chamada indústria 4.0 também contou com o nosso apoio para benefício desse complexo. Aqui é um mosaico de alguns clientes FINEP. Então, nós tivemos Tramontina, Magnete Marelli, Grupo Moura de Pernambuco, Frasle, Keck, Ciferal, Agral, Itaipu Bionacional, Randon e outras empresas que já contaram com o apoio da FINEP e já promoveram o desenvolvimento de tecnologias no país para benefício das suas atividades. O FINEP 2030, a participação da FINEP, ela é bastante ampla, ela compreende o apoio a startups, o fomento ao desenvolvimento de redes de pesquisa voltadas para o complexo automobilístico e também o 2030 empresarial, que é exatamente o instrumento principal da nossa conversa hoje.
O nosso histórico, então, em fevereiro de 2020, nós fizemos a primeira oferta de recursos específicos para o setor no âmbito do 2030, que foi uma rodada do FINEP Startup, ou seja, a FINEP comprometeu, ofereceu recursos complementares para empresas interessadas em desenvolver tecnologias para benefício da cadeia, para startups. Em julho de 2020, nós anunciamos o FINEP 2030 Empresarial, com uma previsão inicial de 90 milhões, vou comentar sobre isso mais à frente. Em outubro de 2020, abrimos outra rodada de captação de startups e, mais recentemente, anunciamos um edital voltado para instituições da academia para o fomento da criação e consolidação de redes de pesquisa para o complexo automobilístico. Sobre, então, o FINEP 2030 Empresarial, que é o nosso elemento central de hoje, ele consiste na oferta de recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de inovações para benefício para o aumento da competitividade do complexo automobilístico. Veja, a empresa não tem que ter obrigatoriamente um KNAI de montadora, mas das duas, uma, ou ela já tem que estar inserida na cadeia de fornecimento de uma montadora, de uma empresa do complexo automobilístico, ou o resultado direto, principal do projeto, por meio do qual ela quer receber o apoio da FINEP, tem que ser inserido na cadeia no complexo automobilístico. Então, essa é a lógica do 2030 empresarial. Tanto ela pode trabalhar o financiamento a projetos com empresas já consolidadas na cadeia, quanto aquelas que estão ingressando nesse momento, e sobre as quais há um interesse, uma manifestação positiva de montadoras, de empresas nacionais. Os números parciais aí consolidados até maio de 2021. 75 empresas proponentes nos enviaram até agora 123 projetos. Esses projetos, alguns já foram indeferidos, alguns já foram aprovados, entraram em etapa de contratação, e alguns, inclusive, já estão contratados. A demanda total até agora é de 307 milhões, sendo que, como alguns projetos são indeferidos, ela não vai ser 100% atendida. 16 projetos já foram contratados, concedendo um total de 35,6 milhões de reais por meio desses contratos firmados. Uma característica interessante, Luana, e demais participantes do 2030 Empresarial, é a oportunidade que a empresa tem de apresentar um projeto, caso ele seja indeferido, a partir do parecer técnico da FINEP, ela aperfeiçoar o seu projeto, evoluir na sua proposição e reapresentá-lo. Ela vai entrar na fila de análise novamente, porque, diferente de um edital, o FINEP 2030 Empresarial é oferecido por fluxo contínuo. No final desse slide, vocês têm o endereço eletrônico para acessar a página direta das informações do 2030 Empresarial no nosso site. Em todo caso, essa apresentação eletrônica ela já está disponível, o F-Group já recebeu uma cópia para disponibilizar para os participantes, caso seja solicitado, caso seja necessário. Como funciona? A FINEP recebeu autorização para operar 90 milhões de reais por meio dessa forma de apoio para as empresas. Isso não quer dizer que seja exaustivo o volume total. Ou seja, uma vez que a FINEP contrate 90 milhões em projetos, existe aí uma expectativa de que o Ministério da Economia autorize a oferta de um recurso complementar de mais 45 milhões, de outros 90 milhões, para que nós possamos continuar fomentando a inovação tecnológica no complexo automobilístico. Além disso, a grande vantagem, o grande diferencial do 2030 empresarial é que ele é oferecido em fluxo contínuo, ou seja, a empresa entra no site da FINEP hoje, se cadastra e ela, uma vez apresentando o seu projeto, tem a resposta em 45 dias corridos, quanto à possibilidade de apoio ou não pela FINEP. O valor mínimo a ser solicitado é de 200 mil reais, o valor máximo é de 3 milhões. Os projetos podem ter maior porte, mas a partir daí é uma contrapartida por parte da empresa. Um projeto de 5 milhões pode ter até 3 milhões de reais de apoio da FINEP, com 2 milhões de reais necessariamente sendo contrapartida da empresa. Agora, importante sobre esse tema contrapartida, apenas empresas com faturamento bruto igual ou superior a 90 milhões de reais é que são obrigadas a apresentar contrapartida mínima. Então, portes menores, micro e pequenas empresas, as empresas com faturamento na faixa de 16 milhões, por exemplo, elas estão desobrigadas de apresentar contrapartida. Só precisam apresentá-la se for necessário
por conta do excedente do máximo a ser solicitado à FINEP. Então, se ela pedir um valor à FINEP que não for suficiente para cobrir o investimento inteiro, pressupõe-se que ela vai complementar essa diferença com uma contrapartida. E existe um grande estímulo à parceria com instituições de ciência e tecnologia. No caso das empresas com faturamento acima de 90 milhões, existe o benefício da redução da contrapartida mínima obrigatória, dependendo do grau de parceria com instituições de ciência e tecnologia. Isso pode ser visto em detalhes na nossa página. Além disso, o processo é todo digital, ainda mais no momento presente de pandemia. É uma vantagem enorme, tudo tramita pela plataforma online de análise da FINEP. A mesma etapa de contratação, quando viável, técnica, do ponto de vista tecnológico, ela ocorre toda digitalmente. E, como eu já havia antecipado, a grande também vantagem dele é a possibilidade de reapresentação dos projetos. Diferente de um edital, onde você tem uma janela de oportunidade, mandou aquele projeto, a resposta foi negativa, não existe nenhuma previsão, nenhuma garantia de se apoiar com outra janela de oportunidade projetos do mesmo tema. O FINEP empresarial tem essa oportunidade de formar, inclusive, uma curva de aprendizagem na empresa. Então, ela pode apresentar um projeto, o projeto sendo indeferido, ela pode receber o parecer e, a partir dele, aperfeiçoar, evoluir na sua proposição para ter sucesso. Os temas prioritários, eu não vou ser exaustivo na leitura, mas está tudo disponível no site da FINEP nessa apresentação. Então, o primeiro tema seria inovação em processos, inclusive automação, conectividade industrial, aí trazendo elementos da indústria 4.0, mas também outros temas de fronteira, como, por exemplo, internet das coisas, data analytics, big data analytics, a parte de segurança cibernética, realidade aumentada, etc. Ou seja, a inserção dessas tecnologias portadoras de futuro na cadeia automobilística, do ponto de vista de produção. O segundo tema, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação na cadeia de fornecedores do sistema automotivo. Veja, as cadeias de fornecedores são muito importantes para a competitividade, por conta, inclusive, de fatores de escala, de fatores de custo e eficiência. Então, se você tem fornecedores de baterias, fornecedores de vidros, fornecedores de tecnologia para materiais, para ligas inovadoras que podem ser utilizadas em chassis e outros componentes. Se você tem componentes de navegação eletrônicos, firmware, inteligência de processo, que possa aumentar a eficiência do complexo automobilístico nacional, isso também pode ser apoiado. Especialmente, e a gente sempre destaca isso, a parte de armazenamento e recarga de energia, a parte de eletrificação, de redução de consumo, de aumento da eficiência do motor. Todos esses são temas que a gente historicamente vem apoiando. Terceiro tema, fortalecimento da cadeia de fermental e moldes, essa também que é essencial. Os custos de produção de moldes são um elemento muito relevante na cadeia automobilística, então qualquer inovação que venha aumentar a eficiência, diminuir custo ou diminuir prazo para a parte de ferramental, de modelagem, essencial para a cadeia, benéfica. E, por fim, estimula a produção de novas tecnologias relacionadas a biocombustíveis, segurança veicular e propulsão alternativa à combustão. E aí você tem alguns subtemas importantes a serem considerados no envio do seu projeto. O que pode ser apoiado no orçamento, no lado FINEP, ou seja, aquele lado não reembolsável que você está pleiteando a FINEP, o que ele pode incluir? Obras civis e instalações, se estiverem diretamente relacionadas ao investimento, ao projeto, máquinas, equipamentos, matérias-primas, passagens e diárias, a parte de softwares, pagamento de equipe própria e também da equipe de terceiros, serviços de terceiros, desculpe. E aí eu vou destacar, Luana, que nós temos vários centros de excelência aqui no Brasil relacionados a tecnologias para o complexo automobilístico. Vou citar da região Nordeste um que eu conheço muito bem, que é o Senai Cimatec de Salvador, um excelente local para os empresários conhecerem, para entenderem o que vem a ser bons exemplos, bons cases de inovação para benefício da cadeia automobilística. Agora, tem outros centros de excelência no eixo sul-sudeste, em outras regiões, que também podem ser atraídos com esses recursos para parcerias que vão resultar em inovações para benefício do complexo. E a gente destaca a importância disso, Luana. Um dos elementos mais fortes quando se analisa
o sucesso dos casos de inovação, dos investimentos de inovação em todo o mundo, é a capacidade da empresa de atrair conhecimentos externos. Então, serviços de consultoria, toda a parte de prototipagem e simulação, por exemplo, em centros de excelência, em grandes centros de pesquisa voltados para o tema, é essencial que esses serviços especializados sejam internalizados pelas empresas. E com isso, você ganha uma oportunidade, uma amplitude de trazer inovações que você sozinho, que a empresa, de maneira autônoma, integralmente solitária, provavelmente levaria muitos anos a mais ou mesmo não alcançaria. Por isso que a gente sempre estimula essa interação com instituições de ciência e tecnologia. Como é que se dá o processo de qualificação dos projetos? Existe a avaliação do grau de inovação, são 7 critérios considerados, e a relevância da inovação, são 5 critérios considerados. Faz-se a soma da avaliação de todos os critérios e as propostas que tiverem pontuação igual ou superior a 70% do grau máximo são recomendadas para aprovação. As demais são reprovadas, mas, como eu sempre friso, com a possibilidade de serem reapresentadas. A única questão é que elas vão entrar na fila, no final da fila, quando entrarem novamente na FINEP, ou seja, diferente do edital, eu sempre gosto de traçar esse paralelo, aonde as propostas são recebidas em lote, analisadas em lote, no FINEP 2030 empresarial, as propostas são analisadas na ordem de entrega à FINEP. Então, se você enviou a sua proposta, ela vai avaliada e reprovada, você aprimorou, mandou de novo, ela simplesmente vai entrar no final da fila. Mas o FINEP 2030 empresarial, Luana e demais participantes, embora ele seja muito importante, ele não é exaustivo do apoio que a FINEP tem específico para esse setor. Eu vou destacar muito rapidamente, aí já partindo para o encerramento da minha fala, para a gente ter espaço também para debates e considerações, o FINEP Startup, que é um programa de grande sucesso da FINEP, que aporta recursos para startups inovadoras, de uma forma inovadora, por um contrato de opção de compra. E qual é a grande vantagem dessa forma de apoio? Primeiro, o fato de não onerar a estrutura financeira das startups. Nós que temos aí um desempenho, um desenvolvimento regular de relacionamento com startups, aliás, a FINEP tem casos de sucesso de mais de 20 anos, uma trajetória de mais de 2 décadas de apoio a startups. Nós compreendemos que é crítico para as startups que elas não tenham comprometimento da sua capacidade de investimento, de flexibilização em estágios iniciais. Então, sempre que possível, a FINEP busca formas alternativas de apoiá-los. E o FINEP Startup é um case muito importante, por meio do qual a empresa pode receber até 1,2 milhão de reais por meio desse contrato de opção e, no caso específico das startups que inovam para benefício do complexo automotivo, podem captar 1 milhão de reais a mais, totalizando 2,2 milhões de reais que ingressam na sua estrutura financeira para o desenvolvimento da inovação. É um impulso e tanto, especialmente para empresas que estão ainda nos estágios iniciais de atuação. Temas que foram utilizados como referência para apoio do complexo automotivo na última rodada, a rodada do final do ano passado, do FINEP Startup: eficiência energética, desempenho estrutural, tecnologias assistivas, a introdução de tecnologias, produtos, processos ou modelos de negócios inovadores, a própria questão do uso de biocombustíveis. E inovação, nós tínhamos um tema estratégico, ou seja, um tema que podia render uma avaliação mais positiva ainda a respeito do plano de negócios das startups, que era inovações voltadas para resolver um problema da cadeia de fornecedores do setor automotivo. Ou seja, você tem um problema concreto para ser atacado com a tua inovação que depende do teu sucesso na trajetória tecnológica para que seja solucionado dentro das condições, das expectativas do seu cliente maior. Temos ainda, Luana e demais participantes, a previsão de lançamento de um PIP, de um fundo de investimento e participações específico para o 2030, para apoiar empresas com faturamento entre 4,8 milhões de reais e 30 milhões, ou seja, ela deixou de ser uma MPE, uma micro pequena empresa, pelo marco das startups, esse valor de referência, e com faturamento até 30 milhões de reais, ela pode pleitear um apoio.
são até 70 bilhões em recursos que estão disponíveis, estarão disponíveis em breve, por meio desse FIP. O processo é de 4 anos de investimento com 3 anos de desinvestimento. Então, o relacionamento da FINEP com a empresa dura até 7 anos. E existe aí a possibilidade da concessão de até entre 4 e 7 milhões de reais por empresa que seja participada, que seja apoiada por meio desse fundo. Agora, no caso da academia, das instituições de ciência e tecnologia, o que nós temos? Existe, e essa é uma oportunidade muito interessante, um edital voltado para a formação de redes de instituições de ciência e tecnologia para o benefício do complexo automobilístico. Então, você tem aí a possibilidade de fazer uma parceria, um desenvolvimento colaborativo entre uma instituição de pesquisa, pelo menos uma, e pelo menos uma empresa do complexo automobilístico, para que possam ser desenvolvidas mais pesquisas, para que resultem em mais inovações para o benefício do setor. E a gente está com essa rodada do edital, Rede de CT 01-2020, bastante apertado o prazo. O prazo final é 30 de junho de 2021. Ainda assim, se algumas empresas tiverem interesse, acho que ainda está tempo hábil. Eu costumo brincar, Luana, quando a gente fala de editais da FINEP, com data limite para envio, que a gente consegue compreender o valor das noites em claro quando a gente está sob pressão do prazo, né? Então, é interessante que as empresas conheçam para que elas possam, eventualmente, firmar parcerias que sejam elegíveis a esse apoio. Além disso, já caminhando para o encerramento, nós temos linhas de crédito voltadas para todos os setores da economia. Aqui, inclusive, transcende a discussão do complexo automobilístico, aonde nós podemos apoiar, na prática, tudo à exceção de capital de giro. Então, equipe própria, aquisição e implantação de software, obras civis, são vários os elementos que podem ser previstos num plano de investimento apoiado pela FINEP. E nós temos uma plataforma também online de financiamento a crédito. A grande vantagem dela é tramitar 100% online. A primeira folha de papel que aparece no nosso processo de apoio por meio de crédito é a minuta de contrato, se a empresa quiser imprimir para ler mais detidamente. Se ela não quiser, se ela inclusive tiver infraestrutura para assinatura eletrônica, o processo inteiro pode tramitar eletronicamente sem uma folha impressa. E a FINEP ainda tem a oportunidade também de fazer reembolso de despesas já realizadas antes da data de envio do projeto. Também temos linhas de crédito descentralizados, tão diversas quanto aquelas que podemos oferecer no apoio direto, e temos aí uma experiência desde 2013, quase 10 anos, apoiando empresas em todo o Brasil. Então, nós temos agentes espalhados pelo território, já temos aí 20 bancos parceiros, com esse número aumentando a cada mês, para que a gente possa fomentar a inovação em todo o país, apoiando prioritariamente, esse é o foco do programa, micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Para mais informações, e aí fica, então, tanto para aqueles que se interessaram por temas que não foram abordados aqui, quanto para aqueles que conheceram a FINEP, ou já conheciam, mas querem avançar, se aprofundar um pouco na discussão do 2030, das formas de apoio que a FINEP oferece nele, nós temos aí algumas alternativas interessantes. Primeiro, você pode visitar o nosso site, www.finep.gov.br. Segundo, você pode entrar em contato com o nosso saque, saque@finep.gov.br, ou ainda você pode buscar os escritórios regionais de fomento. Veja, nós temos escritórios em Fortaleza, eu moro em Fortaleza já há 4 anos, e sou atualmente o gerente desse departamento, mas nós também temos departamentos regionais em Belém, lá no Parque Tecnológico do Guamá, também em Florianópolis, em São Paulo e em Brasília. E fica aqui a minha cortesia, Luana, caso tenha alguma empresa interessada em conversar com a FINEP, que não seja da região Nordeste, ela não precisa buscar os gerentes regionais no nosso site por outros meios. Você pode mandar uma mensagem para mim, que eu, obviamente, por uma questão de gentileza, de cortesia, faço questão de fazer o devido encaminhamento para a regional adequada. Nós trabalhamos em rede, então é sempre uma parceria entre os 5 gerentes regionais que viabiliza a nossa estratégia de fomento. Quero encerrar a minha fala, dando espaço para esclarecimentos de dúvidas, mas quero deixar registrado meu agradecimento à Luana, à equipe da FI, à Ana e outras pessoas com as quais eu já interagi
que sempre tem um trabalho excelente de apoio nessa divulgação das formas de apoio FINEP, e informando, ratificando que eu sou Paulo de Rezende, gerente do Departamento Regional Nordeste da FINEP. O meu e-mail é prresende@finep.gov.br e o meu telefone, preferencialmente, eu sugiro uma comunicação por WhatsApp, porque é mais fácil, inclusive, se eu não puder atender na hora, eu já posso ler e responder assim que possível. DDD 85 99198 1626. Repetindo, então, DDD 85 99198 1626. Agradeço aí pela oportunidade. Luana, devolvo a palavra e fico à disposição. Maravilha, Paulo, muito obrigada. Sempre uma aula, muito conhecimento e oportunidades aí para a gente poder compartilhar com os nossos parceiros e todos os interessados. Já tinha uma pergunta para te fazer, mas o André Brito gerou uma que vai de encontro, que é relacionado à elegibilidade de startup no programa FINEP 2030 Empresarial. Então, já vou colocar aqui a pergunta dele, tá bom? Antes de mais, André, obrigada aí por ter colocado a pergunta. Somos uma startup que desenvolveu uma tecnologia para viabilizar a reciclagem dos veículos em final de vida útil. É um projeto em conjunto com uma montadora. E aí ele gostaria de saber se ele seria elegível para se candidatar ao programa FINEP 2030 Empresarial. André, a resposta é a seguinte: se esse processo de reciclagem gera insumos para a integração da cadeia e é enquadrável em um dos temas prioritários eleitos para o 2030 empresarial, existe a possibilidade do apoio. É muito interessante, Luana e André, que me deu a oportunidade de falar sobre essa questão, que a FINEP, em vários setores da economia, ela apoia destinação final com aproveitamento econômico, com a possibilidade de valoração. Então, desde investimentos em economia circular, mas também da destinação de determinados resíduos para a produção de energia, de gás, o nosso histórico é muito grande de apoio. Nesse caso específico, o que tem que ser consultado, fiel da balança, é o detalhamento previsto no regulamento do 2030 empresarial. Então, se a tua tecnologia, às vezes não é um investimento total, mas é uma tecnologia, um segmento específico da tua inovação, se enquadra tematicamente no FINEP 2030 empresarial, não existiria impeditivo nenhum a você concorrer e, eventualmente, acessar esses recursos. Ok, muito bom. E agradeço pela pergunta. Vou passar agora a falar um pouquinho sobre incentivos fiscais, também neste mesmo segmento, e os demais participantes fiquem à vontade aí para colocar outras perguntas, seja ainda da parte que o Paulo colocou, seja dos incentivos fiscais, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho também sobre uma outra parte, né? Esse outro incentivo que eu mencionei para vocês, e aqui a gente vai poder verificar em quais oportunidades você vai visualizar o enquadramento, tá? E é muito interessante porque tudo que o Paulo falou ali sobre esse programa, sobre a gente ter essa oportunidade de um recurso não reembolsável, a gente pode fazer a sinergia da viabilidade do seu projeto e o incentivo fiscal também, e ter aí, de quebra, uma, entre aspas, desoneração tributária. Então, você vai ter esse investimento, você tem esse investimento para um projeto de inovação tecnológica, e se a sua empresa se enquadrar nos pré-requisitos aqui do Rota 2030 ou até da Lei do Bem, que a gente vai falar aqui para fazer um fechamento, você pode também aproveitar isso dentro de toda a sua estratégia, todo o seu planejamento, tá bom? Então, falando especificamente aqui do Rota 2030, né, essa legislação de 2018, ela foi aprimorada com relação ao antigo Novar Alto. Então, para você saber se você tem condições como organização de usufruir do incentivo fiscal oriundo deste benefício, você tem que estar enquadrado aí na classificação dos códigos TIP 8701 a 8706, tá? Também tem que produzir, né, a categoria dessa empresa teria que produzir no país autopeças ou sistemas estratégicos para a produção dos veículos enquadrados aí nessas classificações. E também empresas que tenham projeto de desenvolvimento e produção tecnológica aprovado para a produção nacional de novos produtos ou modelos para já existentes. Tá? Ou então que tenham novas soluções estratégicas para mobilidade logística.
Então, vejam que realmente o objetivo dessa legislação é fomentar a inovação tecnológica no segmento automotivo, tá? Então, como benefícios, você pode ter aí a redução da alíquota do IPI em até 2%, né, para veículos, e essa primeira parte aqui da legislação se refere especialmente a montadoras, mas o que pode ser aplicável também para vocês é justamente a redução de até 15,3% do valor gasto em PDI relativamente a IR, PJ e a contribuição social sobre o lucro líquido. Para além disso, você pode adquirir e conseguir uma isenção do imposto de importação para os produtos sem similaridade ou capacidade produtiva nacional, tá? Que é o regime de autopeças não produzidas, capítulo 3. Vamos falar aqui do capítulo 2, que é justamente a isenção tributária em CS e IR, que é o Programa de Mobilidade e Logística, onde a gente tem esse programa aí até 2023, e você tem que ter alguns pré-requisitos para se enquadrar nesse tipo de benefício, tá? Então, você tem que apurar em lucro fiscal, tem que ter a regularidade fiscal, tem que ter um investimento mínimo, que é o que essa tabela traz. Então, a cada ano do programa aí, desse incentivo fiscal, dessa legislação, que vai até 2023, você tem essa quantidade mínima de investimento em pesquisa e desenvolvimento. E também tem que trabalhar com o centro de custo de forma específica para você gerar a rastreabilidade desses dispêndios e depois poder comprovar que esses dispêndios foram destinados à pesquisa e desenvolvimento, tá? Para cumprir a obrigação mínima de PID, é possível utilizar os valores que são imobilizados, ou seja, a compra de equipamentos e infraestrutura, entre outros, tá? De forma geral, aqui não vou passar um por um, mas aqui a gente apresenta os conceitos elegíveis. Então, você tem pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento experimental, né? Se você já faz lei do bem, você já conhece muito bem esses conceitos, mas além disso, você também pode ter capacitação de fornecedores, você também pode ter projetos estruturantes, que entra a infraestrutura, física ou não, né? Sempre voltada à pesquisa e desenvolvimento. E também tem a parte de ferramentaria, por exemplo, de equipamentos. Então, aqui você tem um leque um pouco mais abrangente relativamente aos dispêndios e aos conceitos que você poderá considerar como elegíveis. E aqui a gente apresenta, então, que incentivo, né? Qual que é o incentivo que eu vou ter no Rota 2030? Você tem incentivo tanto em imposto de renda quanto na contribuição, como eu mencionei antes. E aí, esse incentivo ele pode chegar até 15,3, mas vai depender aí da forma de incentivo que você tem. Então, por exemplo, investimento direto em P&D, né, pelo menos 55%, e você também... apareceu aqui uma tela, não consigo nem ver a minha apresentação aqui, vocês me perdoem. Pronto. E se você tiver um investimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação considerado como estratégico dentro das normas do programa, você pode ter até 45% desse investimento e aí você aumenta a sua redução de carga tributária, tá? Então, esses 15,3% vem dessa fatia do PID estratégico, então você vai ter ali, por exemplo, o investimento em indústria 4.0, nanotecnologia, né? Você tem aí os itens que se enquadram como PID estratégico, e o investimento em P&D, no final do dia, você pode ter até 12,5% de redução de carga tributária. Então, como eu falei, sempre até, porque vai depender muito da quantidade de investimento que você vai ter nessa frente estratégica ou não relativamente à pesquisa e desenvolvimento, tá bom? E o grande diferencial é que você pode utilizar esse incentivo mesmo que eventualmente aquele exercício fiscal você tenha fechado em resultado negativo. Então, você teve investimento em P&D, esse valor de redução de carga tributária vai passar aí para o período seguinte, tá? Ou você aproveita de fato em tempo real, ou se tiver fechado com um resultado fiscal negativo num período subsequente. Ok. Para além disso, né, tudo é muito belo, muito bom, mas a gente tem aí algumas obrigações. São obrigações acessórias e também teremos processos auditados. Então, como obrigações acessórias, nós temos a entrega de alguns relatórios anuais, tem que prestar informações também com relação às obrigações de P&D. Posteriormente, tem um processo de auditoria CVM, tá? Então, tudo isso está muito bem estruturado em legislação e também a gente pode auxiliar no que for necessário, mas de fato você tem esse acompanhamento que é necessário fazer. Então, a partir do momento que a empresa se habilita no capítulo 2,
né, a empresa aceita essas obrigações acessórias e tem que seguir, de fato, com o cumprimento delas, para que não hajam sanções posteriormente. Tá? Agora, com relação ao capítulo 3, que é do regime de autopeças não produzidas, que vai de encontro àquele benefício que eu mencionei sobre a isenção de IPI, né, no ato da compra, né, o imposto de importação, você tem como benefício essa isenção, IPI, desculpa, eu falei IPI, mas é imposto de importação, você tem essa isenção completa no ato da compra. Mas, claro, você tem aí também alguma contrapartida, que neste caso seria o investimento de 2% aí do valor aduaneiro das importações realizadas em programas prioritários, tá? Neste caso aqui, em específico, o desenvolvimento industrial e tecnológico, tá? Então, tem algumas janelas aí ao longo do ano que a gente pode fazer essa solicitação. Aqui embaixo a gente tem de 15 a 30 de abril e 1 a 15 de outubro, então tem que ficar sempre atento a essas oportunidades, de acordo com o seu interesse de importação, e aí fechar a data de entrega desse equipamento, tá? O equipamento é sempre voltado, então, aos sistemas automotivos. Agora, fechando o assunto aí, Lei do Bem, então, a gente começou falando do FINEP 2030 empresarial, que é um incentivo, né, financeiro aos seus projetos. Então, você do segmento automotivo enquadrado lá naquela classificação da tipo 8701, 8706, você pode se beneficiar da isenção da redução tributária de IR e CS, e, para além disso, você ainda pode se utilizar da redução de carga tributária também de IR e CS e outros tributos federais por meio da Lei do Bem. Então, você tem 3 grandes oportunidades, no mínimo, para trabalhar aí, além de alguma isenção ali do imposto de importação, no caso de importação de equipamento do sistema automotivo também. Então, tem várias oportunidades aqui para a gente conversar. Na Lei do Bem tem a particularidade de você tem que ter o lucro fiscal até então, né? Faço um parênteses aqui, tem alguns projetos de lei que estamos trabalhando para que isso seja alterado, né? Porque de fato você teve investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas neste momento o lucro real e o lucro fiscal são condicionantes para você utilizar. Tem que ter a regularidade fiscal também, né? E, logicamente, você tem que ter um investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Tá? Aqui é para qualquer segmento. Benefício principal é a redução de carga tributária nas 2 alíquotas que eu mencionei, mas, para além disso, você tem outros benefícios, como a redução de 50% de IPI na aquisição de equipamentos exclusivos para P&D, dentre outros aí. Então, você tem amortização acelerada ou depreciação imediata e também, né, o imposto de renda zerado aí, o imposto de renda retido na fonte para o caso de registro ou manutenção de marcas, patentes e cultivares. E, como eu falei para vocês, são pelo menos 3 oportunidades mais a importação, capítulo 3, por exemplo, que você pode utilizar ao mesmo tempo. Então, aqui a gente simulou, por exemplo, uma situação sem incentivos, né? Aqui nessa primeira coluna, né, você vai apurar o teu lucro líquido, adições e exclusões. Na segunda coluna da ALB, que é a Lei do Bem, você tem aí uma super dedução, então das tuas despesas ou dos teus gastos lá no ativo intangível, você vai colocar de novo essa exclusão aí para o cálculo do teu lucro líquido, né? Então você vai deduzir novamente as suas despesas aí com uma exclusão adicional, vai reduzir a tua base de cálculo do lucro real, no caso da Lei do Bem, e no Rota 2030 essa isenção, essa redução tributária, ela vai atuar diretamente no valor calculado dos teus impostos aqui na terceira coluna, aqui embaixo, como a gente pode verificar. Tá? Então, o teu ganho, né, considerando Lei do Bem e também Rota 2030, pode ser de 30,6% a 46,5% do teu investimento em P&D. Tá? Já vou partindo aqui para o final, eu sei que a gente está com pouco tempo. Deixo aqui os nossos contatos, abro novamente para perguntas, sei que falei muito rapidamente, mas estejam à vontade para colocar todas as perguntas que vocês tiverem. Então, fechando o nosso assunto, contatos do FI Group aqui no Brasil, a gente tem vários estados, a gente vai conseguir atender vários estados, vamos fomentar também demais regiões aí, como o Paulo muito bem colocou. Eu, particularmente, fico em Curitiba, né? Fico aqui à disposição dos nossos parceiros do Sul, mas também faço essa ponte, como o Paulo, que é do Nordeste, faz os demais gerentes aí do Brasil.
nossos sites de interesse. Então, falei aí de Rota 2030, Lei do Bem. Também temos a parte de financiamento que contempla o que o Paulo muito bem colocou. E seguimos aí para as perguntas de vocês. Espero que eu tenha aproveitado bem o tempo aí para finalizar as nossas novidades. Obrigada a todos pela participação e vamos ver as perguntas agora. Vamos lá. Ok. Vamos ver aqui. O Éder colocou aqui quais são as modalidades de contrapartida. Acho que essa é para você, Paulo. Isso, eu entendo que seja em relação ao distrito empresarial. Éder, boa pergunta. A contrapartida, ela pode ter as mesmas naturezas de despesas que são apoiáveis com o recurso do 2030, ou seja, passagens diárias, material próprio, insumos e etc. O regulamento te dá o detalhamento disso. Agora, importante, existe uma diferença entre a data de reconhecimento das despesas de contrapartida em comparação ao recurso apoiado pela FINEP. Então, verifique no regulamento, porque existe uma data de corte para os recursos concedidos, ou seja, só a partir do momento, se eu não me engano, em que você coloca o pedido de financiamento na FINEP, é que você pode reconhecer despesas da parte apoiada pela FINEP no teu investimento, mas a contrapartida pode ter sido feita anteriormente no limite estabelecido em regulamento também. Então, foi interessante essa pergunta para que eu pudesse dar esse detalhe relacionado ao regulamento do 2030 empresarial. Maravilha. Temos uma pergunta aqui do Paulo Lana. Diesel Verde é um projeto elegível no Rota 2030? Excelente pergunta, Paulo. Veja, o único cuidado que a gente tem que ter, o tema diesel verde, ele é tão amplo que pode ser que você tenha parte apoiável e parte não apoiável nos temas prioritários. Então, uma conversa que a gente sempre tem com as empresas, quando elas se interessam por essa e outras formas de apoio, é o seguinte, veja, você tem uma trajetória, você tem um montante de investimento total previsto para concretizar a sua tecnologia. Pode ser que apenas uma parte do escopo do teu investimento total seja apoiável por essa forma de apoio ou por outras. O mesmo pode acontecer, por exemplo, num edital de subvenção econômica ou na própria linha de crédito. Então, a gente pede que haja uma reflexão, inclusive com a possibilidade de ter apoio da nossa equipe técnica, a própria equipe da FINEP pode prestar esclarecimentos para que você faça o recorte adequado. Lembrando, frisando aí, que dos temas prioritários tem um que é específico em relação a estímulo à produção de novas tecnologias relacionadas a biocombustíveis, segurança veicular e propulsão alternativa à combustão. Ou seja, do ponto de vista temático, a possibilidade de você ter um combustível verde, seja para complexo automobilístico ou mesmo para implementos agrícolas, ela é aceita. Você só precisa saber qual é a parcela do teu montante total do planejamento, do teu investimento, que pode ser enquadrada dentro de um projeto para receber os recursos do 2030 empresarial. Perfeito, obrigada, Paulo. Temos uma outra pergunta aqui do Carlos Alberto Vanzella Rossi, que é: para nacionalização de produto, mesmo que não seja uma inovação, poderia ser enquadrado? Olha, a FINEP tem restrições quando ela constata pelo projeto que se trata de mera tropicalização. Não sendo o caso, aí eu volto à mesma orientação geral que eu tenho dado para os outros clientes. A primeira questão é você verificar o enquadramento nos temas priorizados pelo instrumento. No caso de haver enquadramento, aí sim, vale a pena uma reflexão que, como eu falei, pode contar inclusive com a nossa equipe técnica para que você conclua qual é o investimento ou qual é a parcela do teu total de investimentos que pode ser enquadrada no instituto empresarial. Perfeito. Tanto o Éder Candioto quanto a Cleida aqui solicitaram se nós iremos disponibilizar as apresentações, então a gente pode sim disponibilizar depois para vocês. E aí seguimos aí com as dúvidas que vocês tiverem.
O Éder Candiotto ainda gerou aqui a dúvida, nesse caso, classificariam-se como contrapartida econômica, Paulo, que você colocou antes? No caso específico do 2030 empresarial, a gente não usa essa classificação de contrapartida econômica. A gente tem despesas orientadas pela data de reconhecimento. Ou seja, se você tem uma data de contrapartida realizada dentro das datas que foram estipuladas, os limites de tempo que foram estipulados no edital, não tem problema nenhum de você apresentar para a FINEP. E aí, Éder, eu vou pedir para tomar esse cuidado especial de atender aos termos do regulamento. Como eu falei, para nós, a data de efetivação, de reconhecimento daquela despesa que vai ser determinante para saber se ela pode constar dentro do orçamento total do projeto ou não. Sendo que, como eu também já disse, Luana e demais participantes, existe uma diferença entre a data de realização das despesas do montante de investimento apoiado pela FINEP e o montante de investimento a ser realizado como contrapartida reconhecida pela FINEP no âmbito do investimento. Perfeito. Não temos mais perguntas e acho que temos o horário aí de finalização do nosso webinar. Paulo, você quer colocar mais alguma questão? Eu queria só agradecer, Luana, novamente por essa oportunidade, dizer que eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida de empresas que possa vir a ser suscitada por conta dessa apresentação, dizer que também que nós, da FINEP, reafirmamos sempre o nosso compromisso em fomentar a inovação no país. Então, eventualmente, pode ser até que você tenha o caso de uma empresa ou de uma startup que ainda não está com o projeto pronto, ele não está maduro para ser enviado, mas o empresário precisa dos nossos inputs, dos nossos esclarecimentos para poder evoluir no projeto. Ótimo, a gente está à disposição para isso também. Espero que a gente tenha aí bons casos concretos que sejam originados da nossa conversa de hoje. Perfeito, Paulo. Acho que é bem isso. Muitas vezes existe ali algum interesse do projeto, das atividades, mas não a total visibilidade de como montar esse pleito, esse plano, né, de investimento, plano estratégico. Então, conte conosco, conte com o Paulo aí para ajudar a estruturar, né, e tirar do papel, tirar da mesa esse plano estratégico e ter essas oportunidades. Como o programa não reembolsável do FINEP 2030 é muito bom, é muito vantajoso, né? Não é sempre que a gente tenta aproveitar essa oportunidade, que é de fluxo contínuo, como o Paulo muito bem colocou, mas vai ter lá uma data final a priori, né? E também tentar desonerar essa carga tributária que a gente tem aí e continuar o fomento com essas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Agradeço mais uma vez, Paulo, por nos ajudar aí com todo esse conhecimento. Agradeço a todos os participantes. Ficamos à disposição aqui na posteridade para responder algumas perguntas que eventualmente não foram respondidas hoje. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.